Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Instruções dos Espíritos. A indulgência. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Espíritas, queremos hoje vos falar da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que deduções se deve tirar das vossas palavras? Há de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração, e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhecem o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. João, Bispo de Bordeaux, 1862. Sede indulgentes para com as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará a indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas, sobretudo, pelas vossas ações. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Compreendi bem o valor dessas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que elas encerram. Que solicitais ao Senhor quando lhe pedes perdão? Somente o esquecimento das vossas faltas? Esquecimento de que nada vos deixa, pois se Deus se contentasse de esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo bem que não fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedes o favor de sua graça, para não cairdes de novo, e a força necessária para entrares numa nova senda, numa senda de submissão e de amor, na qual podereis juntar reparação ao arrependimento. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo por eles o que pedes ao vosso Pai Celestial que faça por vós.
Substitui a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez por todo o tempo em que viveu na terra, visível para os olhos do corpo, e como ainda prega, sem cessar, depois que se fez visível apenas para os olhos do Espírito. Segue esse divino modelo, marchai sobre as suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o descanso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz e subi penosamente, mas corajosamente, o vosso Calvário. No seu cume está a glorificação. Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, vamos ao Evangelho de hoje. A indulgência. O que é indulgência? É quando a gente percebe um erro de uma outra pessoa e para não deixar que a pessoa se sinta mal, a gente oculta esse erro. Nós temos assim uma tolerância maior. Isso seria ter uma tolerância maior com as pessoas. Então a pessoa errou, em vez de você ficar esfregando na cara dela, mostrando para ela, humilhando ela, que é o que infelizmente muitas pessoas fazem, você mostra para ela que aquele erro não é tão grave assim. Você fala, não, que isso? Você tenta ocultar aquele erro, mostrar para ela que isso é normal. Isso é realmente uma coisa muito bonita de se fazer. Até porque, se nós avaliarmos, nós, de fora, como que os Espíritos me ensinaram isso? A gente imaginar que tem uma pessoa, vamos dizer, eu imagino o Joãozinho. O Joãozinho é uma pessoa que conhece todos os meus pensamentos, toda a minha vida, todas as minhas ações. Aí da visão dele eu fico imaginando como que ele me acha, né? Da visão de uma outra pessoa, avaliando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, aí sim a gente vai avaliar nossos erros. Nós sabemos que todos nós temos muitos erros. Aquela história lá que Jesus falou para as pessoas que queriam apedrejar a mulher adúltera pela lei de Moisés, observação, lei terrível, né? Lei do Antigo Testamento. Não sei como é que tem religião até hoje que ainda utiliza essas leis do Antigo Testamento, né? Imagina só. Tudo bem, claro que o adultério é um absurdo, né? É um crime bem complicado. Atrai obsessores, as pessoas vão ter que espiar isso depois. É terrível enganar outras pessoas, né? Mas ter a penalidade da pessoa ser apedrejada é um absurdo isso, né? É muito primitivo. Mas tudo bem. Quando Jesus vira para aquelas pessoas que vão apedrejar a mulher adúltera, e aí eles perguntam para Jesus, mestre, o que a gente faz agora? A lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar. O que você quer que a gente faça? Eles perguntaram para tentar acusar Jesus, né? Claro, se Jesus falasse que iria apedrejá-la, Jesus não estaria seguindo a lei do amor. Agora, se ele falasse que não iria apedrejá-la, ele estava indo contra a lei mosaica e poderia ser preso, por exemplo. Mas Jesus deu a bela resposta, que é, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E eles, sabendo que Jesus era um grande conhecedor da vida de todos ali, ninguém teve coragem de atirar pedra nenhuma, ninguém teve coragem nem de mentir. Eles todos foram embora. Isso serve para nós hoje em dia. Nós também temos muitos defeitos, assim como todas as pessoas têm. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa sem defeito. Eu acredito que nesse planeta não tem ninguém, na verdade, né? Então, se a gente tem um defeito A e outra pessoa tem um defeito B, tecnicamente é a mesma coisa. O que muda é o tipo de defeito. Então nós temos que ser pacientes e indulgentes com as pessoas, né? Compreender que cada um também está num grau evolutivo. Tem gente que não compreende certas coisas que a gente compreende. E também entender que, vamos dizer, a maldade, ela se deve mais a uma ignorância, digamos assim, uma falta de aprendizado. Aquele espírito que hoje comete falhas, ele está cometendo falhas porque ele não aprendeu ainda o que é o certo, na realidade. Ao longo das histórias de reencarnações e de livros e de pessoas e de espíritos que eu converso, eu percebo isso. A pessoa só não entendeu ainda o que é o certo e o errado, por isso que ela comete essas falhas, né? Porque ao longo das reencarnações, das existências sucessivas, nós vamos aprendendo tudo que a gente faz errado e vai corrigindo. Isso acontece, eu garanto para você, com todos nós. Então, não tem como a gente querer recriminar alguém que está cometendo hoje o erro que talvez nós lá atrás estávamos cometendo, ou talvez nós lá na frente vamos cometer. Então, quando a gente vê um erro, principalmente quando não é um erro de maldade, um erro proposital, a gente não pode ficar tentando destacar,
para humilhar, com o intuito de humilhar a pessoa, né? Ou de rebaixá-la, de se exibir para cima dela. Não tem por que fazer esse tipo de coisa. É muito melhor, claro, a gente diminuir esses defeitos. Até porque todas as vezes que a gente zomba de alguém, que a gente provoca alguém, que a gente humilha alguém, independente do motivo, nós estamos alimentando o mal. Estamos mesmo. Às vezes as pessoas podem achar que eu exagero. Na verdade ninguém nunca me falou isso, né? Mas eu sempre fico pensando nisso. Mas não é exagero mesmo. Existem espíritos superiores, quer dizer, vamos dizer, espíritos do bem e espíritos do mal. É claro que os do mal são temporariamente mal, eles vão se tornar do bem um dia, mas eles são do mal hoje. E toda vez que a gente faz qualquer coisa dessa, de criticar, de xingar, de brigar, de reclamar, nós estamos alimentando espíritos do mal. Toda vez, não tenham dúvida. Então nós temos que ser compassíveis com as falhas dos outros. Agora tem uma coisa muito importante, inclusive fala no Evangelho em outro ponto, acho que logo depois disso. Quando nós criticamos com o intuito de ensinar o que é o certo e o errado, é válido. Por exemplo, eu tive um caso hoje. Eu estava hoje na porta de um restaurante e aí o cara ia parar na vaga. E a vaga era muito difícil, eu tinha uma árvore na frente. Aí eu fiquei ajudando o cara a parar na vaga. Aí de repente chegou uma mulher e parou na vaga do lado, né? Quer dizer, a mulher já tinha parado, mas ela estava dentro do carro enrolando. Aí o cara estava parando e o cara estava parando perto dela. Só que ele não estava parando perto dela, ele estava parando no meio da vaga. Quem estava parando errado era a mulher. E a mulher virou e falou assim pro cara: mas como é que, se você vai parar aí, como é que eu vou descer do carro? Você não pode parar aí, não sei o que, sendo que ela estava errada. Então não é que nesse caso a pessoa tem que ficar quieta e falar assim: não, eu vou deixar quieto. Não é isso. Quando a gente vê que a pessoa está errada e nós podemos corrigir, nós temos que corrigir. Tanto que eu fui lá, cheguei para ele e falei assim: ó, moça, você que está errada. Você está parado em cima da faixa amarela. Você não pode colocar culpa no cara. Você que está errado, você que tem que manobrar. Entende? Então, quando o intuito é acertar a situação, é corrigir às vezes o erro das pessoas, porque infelizmente tem muita gente que não liga para as pessoas errando perto dela. Então, por exemplo, eu tinha uma empregada, minha noiva ficava reclamando que ela lavava a roupa de um jeito. Eu falei assim: mas você nunca falou isso para ela? Ela falou: não. Eu falei: então como é que você quer ficar reclamando dela? Você não pode. Se ela está fazendo uma coisa errada, você tem que esclarecer. Então essa é a obrigação nossa. Isso não é não ser indulgente, você esclarecer que a pessoa está errada, você fazer algo para que a pessoa melhore. Então nós temos casos diferentes aí. Vamos dizer, no primeiro caso, vamos dar 2 exemplos, em que a pessoa pega a outra cometendo erros e fica zombando dela, ou humilhando, ou querendo se vingar. Isso está errado, a pessoa não está sendo indulgente. Agora, quando a pessoa corrige as atitudes de outra, com o intuito de ensinar e de melhorar ela, isso é muito importante, porque aí a gente está pegando o que a pessoa está fazendo de errado e transformando em coisas boas. Então eu acho que uma grande obrigação, na realidade, do espírita cristão, do espírita na verdade, né, porque todo espírita é cristão, é uma grande obrigação dele tentar melhorar a vida dele e das pessoas que estão em volta dele. Então, infelizmente, hoje em dia, nós vivemos, né, num momento com muita falta de comunicação. Então, às vezes o pai fica brigando com o filho, ou o marido fica brigando com a mulher, mas porque eles não falam um com o outro. Porque ele não chega e fala assim: olha, isso aqui está errado, você não pode fazer dessa forma, você tem que fazer dessa forma. E aí a pessoa fica um julgando o outro, um brigando com o outro, e isso não está correto. Então, quando a gente vê alguém fazendo algo errado, que a gente entende que é possível corrigir, a gente tem sim que falar. Mas claro, respeitando, né? Sem humilhar, sem brigar, sem nada, explicando o que está errado e como que tem que ser feito certo. É óbvio que eu não vou chegar para um morador de rua e falar assim: ah, você não tem trabalho, cara, que péssimo, hein? Claro que não, para que eu vou falar isso? Né? Eu vou falar outras coisas para ele.
Não tem sentido eu falar uma coisa dessa. Eu tô vendo que é errado, por exemplo, o cara não trabalhar, mas eu vou falar isso, às vezes ele não teve oportunidade, não tá tendo oportunidade, né? Então eu não vou falar isso para magoá-lo, para atrapalhá-lo, obviamente que não. Mas eu posso chegar para uma pessoa que eu conheço, que tem oportunidade, que tá sem fazer nada, e que chega para mim e que fala assim: ah, mas é que tá difícil, eu não tô fazendo nada. Eu posso muito bem chegar para ela e falar assim: você não tá fazendo nada porque você não se mexe. Eu posso e devo, na verdade, né? É nossa obrigação fazer o possível para melhorar a vida das pessoas. Então, se você tem um marido que bebe, você tem que chegar para ele e falar: você tem que parar de beber. Se você tem alguém que está reprovando, ou um filho que reprova nas provas, você tem que chegar para ele e falar: você tem que estudar. Nós temos que fazer o máximo para ajudar as pessoas, né? Porque às vezes, o que a gente acha que é óbvio, as pessoas não acham que é óbvio. As pessoas acham que não acham, na realidade. Às vezes não conhecem, não entendem, não sabem. Então, principalmente as pessoas que não tiveram educação, que não tiveram oportunidade de ser educadas pelos pais. Então, aquilo para eles é o certo. Se você pegar alguém que mora num lugar, numa favela onde existe criminalidade e que convive com isso, aquilo para ele é o certo. Se ninguém chegar para ele e falar que aquilo é errado, para ele é normal. Ele nunca vai achar que aquilo é errado. Então nós temos que fazer nosso bom papel de espíritas e fazer ao máximo com que as pessoas entendam sempre o que é o certo. Assim a gente vai estar realmente combatendo o mal e plantando a semente do bem nas pessoas, né? Sempre tentando encaminhar eles para o bem. Eu tento fazer isso. Toda vez que eu converso com alguém, eu tento ao máximo. Claro que eu não sou ninguém, né, de querer ensinar nada para ninguém, mas o que eu quero dizer assim, se eu tenho um conhecimento que eu possa passar para uma pessoa, eu tento passar, né? Principalmente para aquelas pessoas que eu vejo que são carentes de conhecimento, carentes de informação. Eu tento ao máximo, porque às vezes uma coisa que você fala para a pessoa muda a vida inteira dela. Uma instrução que você dá para uma pessoa humilde, que não teve educação, qualquer coisa assim, uma coisa que você fala: ó, isso é o certo e isso é o errado, isso melhora muito a vida dela. Então é dever nosso plantar essa semente do bem. Obrigado, pessoal. Quem tiver dúvida, escreve aí embaixo que nós vamos responder. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, e pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram neste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.